Oi, boa tarde. Hoje a gente tem duas pessoas super queridas aqui no bate-papo. É o Bruno Carvalho, da BC Arquitetos, que é o autor desse projeto, dessa casa linda em Cascais, que está no newsletter e que eu vou pôr um link aqui para vocês verem no YouTube. E o Pedro Dorei, da Quarto Sala, direto de Lisboa. Bruno está no Rio, né, Bruno? Bruno está no Hoje eu estou no Rio. Hoje Hoje eu está estou no no Rio. Rio. É. E o Segunda-feira eu estou no Rio. Pedro está em Lisboa. Sejam bem-vindos para o nosso papo. Que bom, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês. Já não é o primeiro que a gente faz juntos, né, Graça? Já E fizemos outro. estar com o Pedro aqui, que é um amigo querido, que a gente, ao longo desse percurso Brasil-Portugal, nos conectamos bastante, já passamos por vários momentos, né, Pedro? Inclusive na pandemia, juntos aí. Esse projeto, inclusive, está falando para a Graça que aconteceu durante a pandemia, inclusive, né? Começou na pandemia, naquele pior momento da pandemia, onde ninguém poderia sair de casa. A gente não sabia como é que ia ser feito esse projeto, inclusive. Foi um desafio para a gente, porque, embora a gente... Né, eu estou no Rio hoje, que segunda-feira eu fico no Rio, mas eu normalmente fico em São Paulo, a minha base hoje é em São Paulo. A Camila, que é a sócia da BC, ela fica no Rio, enfim, então, naquele momento a gente não sabia como é que seria trabalhar remotamente, né? Era um desafio e passamos aí por bons momentos, né, Pedro? E Então, saímos ilesos. Saímos ilesos. A pandemia foi um desafio e uma aventura. Todos nós aprendemos muita coisa. é, Mas agora é fácil a gente olhar para trás e lembrar, não é? Mas na altura é. era todos os dias uma emoção, não é? Então, deixa É, eu só adiantar uma coisa aqui para quem está chegando agora entender. Nós estamos falando especificamente hoje de um projeto de uma família brasileira que resolveu mudar para Portugal, né, Bruno? E que se estabeleceu em Portugal e que chamou o Bruno Carvalho e a Camila Velar para fazer o projeto lá. E o Pedro Dorei, que está aqui da Quarta Sala, que foi uma figura que eu imagino super importante nessa colaboração, né? Bruno, conta para a gente, antes da gente entrar no projeto, como é que foi essa parceria, porque você já fez alguns projetos em Portugal, né, Bruno? sim, essa família, inclusive, nós já fizemos para outros membros da família e, inclusive, todos parceiros da parte sala também, né? Então, a família já conhecia, né, o processo, como é que funciona, enfim, e o Pedro sempre muito gentil e muito acolhedor, sempre recebeu não só a gente, mas todos os nossos clientes com muita delicadeza, muito cuidado, enfim, desde a época da Mônica, né, que é a matriarca da família, e o William, né, que é o patriarca da família, que a gente fez o primeiro projeto com eles, e a Daniela, que é uma irmã da Patrícia, né, que é a cliente, foram os primeiros a irem para Portugal. E, e aí depois foi passando para outros membros da família, inclusive para esses que a gente está falando desse projeto aí recente, né? Terminamos, inclusive, de produzir esse projeto agora, esse ano, né? Fotografamos, inclusive, esse ano. E que Hum. começou, como a gente estava falando mais cedo, que a Graça fez uma introdução, começou na pandemia, ou seja, se não me engano, em 20, né, em 2020. Então, foi um projeto longo, inclusive, porque ele estava construindo a casa. Foi uma casa que ele adquiriu já com um projeto existente. Nós fizemos algumas intervenções arquitetônicas nesse projeto, que fica ali próximo da Quinta da Marinha. Essa casa não é dentro da Quinta, mas é próximo. Estava contando uma novidade para Graça, Pedro. Depois eu conto, continuo, mas vamos ter um novo projeto aí desse mesmo cliente, agora dentro da Quinta da Marinha. Então foi um desafio para a gente e o Pedro teve que abraçar realmente a causa, porque a gente teve que fazer visitas, né? O cliente foi fazer visitas na própria loja ainda na pandemia, então não foi um processo complexo, né, Pedro? E a gente tendo que escolher tudo muito à distância, porque a gente não poderia estar aí, né? Não poderia viajar, então escolhemos tecido, mobiliário, tapete, luminária,
marcenaria, né, Pedro? Marcenaria foi um grande Marcenaria. desafio, porque, é, imagina, a pandemia, então não tinha insumo, né? Então foi um grande desafio até para conseguir. Então, e falamos que saímos ilesos porque a gente realmente foi um desafio. E engraçado que quando a gente sai de um processo tão complexo, né? E o cliente se sente tão acolhido, né? Não só por nós, mas principalmente também pela Quarta Sala, você cria um laço muito forte com esse cliente. Então, você transcende a relação só comercial, né? Então, o cliente ele fica muito conectado em você e também, obviamente, acaba, de certa forma, criando muita confiança, né? Então, Com certeza. Porque eu acho que você... é um desafio para você e para o cliente. Pedro, conta para a gente como é que funciona esse teu trabalho aí nessa parceria com os arquitetos brasileiros aí em Portugal. Não, primeiro eu até começaria por falar porque o Bruno está falando aqui sobre a relação que a gente já estabeleceu. Eu até acho interessante falar que a gente divide aqui um pouco, porque Portugal foi caminhando, aqui Lisboa, Portugal como um todo, mas Lisboa foi uma cidade que se transformou nos últimos 8 anos, é uma mudança enorme. E o Bruno faz parte daqueles arquitetos que estão trabalhando desde a primeira fase. Por isso a gente considera os primeiros, os que têm uma consistência já de tempo de estarem trabalhando em Portugal, que já dominam aqui o verbo Portugal, e os que estão chegando agora mais recentes, porque há uma leva agora também de outros arquitetos que estão chegando em Portugal, que vêm com clientes também, mas que são mais, entre aspas, novatos que chegaram agora. O Bruno já leva aqui uma caminhada muito grande, porque ele foi dos primeiros, da leva dos primeiros arquitetos brasileiros que chegou aqui, trazendo clientes e instalando clientes aqui. E é muito interessante, porque é engraçado que nós, no início, nós sempre na Quarta Sala trabalhamos com arquitetos estrangeiros, porque sempre nos especializamos em dar esse serviço para estúdios de arquitetura que chegam aqui com clientes, não conhecem nada, não sabem de todo como se mover, e é muito prático porque a Quarta Sala primeiro representa mais de 200 marcas. Eu hoje em dia já nem conto as marcas, mas são muitas marcas. Daí também a dificuldade durante a pandemia, porque algumas dessas marcas não estão representadas no Brasil ou são menos conhecidas no Brasil, então era difícil quando a gente estava propondo alternativas para o Bruno durante a pandemia, eu já não tinha como mostrar as amostras, ele não podia vir cá e toda esse fator de decisão era difícil, mas é importante dizer que há uma facilidade aqui dentro da Quarta Sala que é ter um portfólio muito abrangente, a gente tem tudo, a gente não vende só o mobiliário, muitas pessoas acham que a gente só vende mobiliário. Não, a gente vende o mobiliário, a gente faz as cortinas, a gente resolve os problemas de ensombramento da casa, enfim, é um monte, toda a parte têxtil que a gente faz, o envolvimento na finalização, a gente vai até ao último objeto. Então, isso é um pouco uma mão na roda para quem chega e precisa de uma solução e não pode estar perdendo tempo. Normalmente também explicar que os arquitetos, quando vêm de fora, vêm hiper focados e vêm aqui de 2 ou 3 dias. Há uns que aterram num dia, reunião no dia seguinte, e a gente às vezes está revendo um projeto que foi cuidadosamente pensado antes, mas que o momento da decisão e de colocar tudo na mesa, agora vamos ver isto na real e tomar as decisões finais sobre o que é que são os tecidos, os materiais, toda esta conjugação, mais todas as alterações que a gente tem inspiração de fazer na última hora, tudo isso tem que ser possível em muito pouco tempo. Por isso a gente tem que ter as marcas para poder dar um portfólio abrangente para os arquitetos trabalharem. E a gente tem que ter uma rapidez de trabalho e de apresentação das soluções, porque não há tempo para esperar. Às vezes a gente está vendo uma casa toda e no dia seguinte o orçamento está em cima da mesa e a gente está olhando tudo e estamos tomando decisões. Então, o fator
rapidez e qualidade de serviço é muitíssimo importante. Por isso, normalmente, estes momentos de projeto, em que o arquiteto se desloca a Portugal com o seu cliente, são planeados ou planejados, como a gente diz em português do Brasil. Português brasileiro. Exatamente. Estas coisas mas há um planeamento de forma que você consiga ser eficiente, porque os arquitetos também não têm tempo para ficar muito tempo. Eles têm que propor, portanto, nós temos a responsabilidade de oferecer um serviço profissional, rápido e eficiente, que não pode falhar. Eu não posso dizer ao Bruno, olha, lamento, mas afinal eu não vou conseguir fazer aquele acabamento que eu estou prometendo a você há 3 meses e que você tem todo o projeto pensado em cima disso. Portanto, há aqui uma corresponsabilidade nesta parceria, que eu acho que é o que acaba criando a nossa relação de qualidade e de comprometimento. Confiança também, né? De confiança? Com certeza, porque é isso, assim, às vezes o trabalho ele começa remoto, né? Porque, como o Pedro falou, assim, a gente está lá mais no início do processo, né? Então, imagina, quando hoje não mais, né? Porque a gente já tem uma intimidade grande, né? O Clemente já conhece bastante a gente, o Pedro também, então já sabe como é que funciona a nossa metodologia de trabalho, como é que são as nossas escolhas. Então acaba sendo um pouco mais fácil esse direcionamento. Mas você imagina para um arquiteto recém-chegado, né, que às vezes pede uma indicação, enfim, e a gente sempre indica a quarta-sala para todos os nossos colegas que sabem que a gente tem trabalho em Portugal, que já sabem que a gente tem uma rotina, né, anual lá na cidade, no país, principalmente, mas na cidade especificamente de Lisboa. A gente sempre fala como é que funciona o processo, né? Mas é claro que quando você não conhece, né, um determinado fornecedor, você sempre fica um pouco um pé atrás, né? É, Então, até você adquirir essa confiança é difícil. Eu acho que o grande segredo, acho que a gente não pode falar todos os segredos, né, Pedro, para o concorrente, mas assim, o grande segredo, eu acho que está nessa coisa visceral deles, né, dessa relação muito próxima com o cliente, muito próxima com o profissional. E eu acho que isso é genuíno, não é forçado, né? Faz parte da essência deles, né? Acho que o Pedro trouxe isso, inclusive. Eu acho que tem, não só o showroom, acho que hoje eles têm uma gama de opções, né? Abriu agora uma mega loja aí, maravilhosa, da Minotti e tudo mais. Mas o fato é que não é comum, inclusive, né, Pedro? Assim, em Portugal, na Europa em geral, mas em Portugal especificamente, não é comum as marcas terem um showroom com tantas opções de escolha, porque, como ele falou, assim, tem muitas marcas, são muitas marcas. Não só de mobiliário, você imagina, tem de todos os serviços que você possa imaginar, tapete, tecido, luminária, você imagina, você escolher tudo por catálogo, que é comum, né, na Europa, mas no Brasil não é comum, porque normalmente no Brasil tem showroom grande com muitos produtos expostos, o cliente senta no sofá, senta na cadeira, pega lá o tecido, está lá na mão, a bandeira gigante, lá não tem como ter tudo, né? Mas mesmo assim eles ainda conseguem, eu acho que é um dos grandes diferenciais é ter ainda um showroom ainda com uma dimensão que possibilita ter diversos produtos expostos. Isso é também um facilitador, né? Na hora da escolha, né? Das principais marcas, obviamente. Eu acho que isso acabou sendo uma grande diferença da nossa parte, porque aqui na Europa, isso que o Bruno está dizendo é bem importante, porque aqui na Europa, a pessoa que está fazendo um projeto de decoração normalmente escolhe as coisas por catálogo. Ou tem um conhecimento, também há um conhecimento de design que permite as pessoas terem um certo referencial e por isso, ok, já vi, já sei o que é, sim, já sentei, já há um certo, mas mesmo assim as pessoas escolhem, muitas vezes
na confiança que Na tem no confiança. profissional que está aconselhando. É. Isso é um modelo muito europeu que no Brasil não vigora, isso não vigora de todo. Então a gente entendeu que, porque nós temos uma experiência de trabalho no Brasil, nós entendemos que se nós queríamos dar serviço para os clientes brasileiros, nós teríamos que ter mais exposição. E isso foi o desafio, porque realmente aqui, primeiro, Portugal é um país pequeno, as pessoas esquecem-se, melhorou muito e cresceu muito em valor e em qualidade, mas continua sendo um país pequeno. A gente tem 10 milhões de pessoas aqui dentro, quer dizer, a gente tem praticamente dois Portugais dentro da cidade de São Paulo, sabe? É outra dimensão. Portanto, a gente está acostumado a ter lojas pequenas e isso é muito, não só para os clientes brasileiros, a gente sentiu isso também em relação aos clientes americanos também. E está tendo muitos americanos também vindo para Portugal neste momento, e para eles, se não tem exposição, se não pode experimentar, é como se não existisse, sabe? E isso a gente entendeu que faz toda a diferença de você poder mostrar. Isto também muda muito, a gente está mostrando coisas, mas está girando o que a gente está mostrando, criando uma cultura de design aqui também, para os próprios arquitetos, porque aqui as lojas eram normalmente tão pequenas e que tão pouca exposição, que isso criou um mau hábito dos arquitetos portugueses que fazem interiores, de não virem nas lojas, porque o pensamento deles é: mas para que é que eu vou na loja se eles não têm nada para eu ver? Para ver catálogo, eu vejo em minha casa, que estou super confortável, não preciso ir na loja. E foi preciso alterar essa lógica aqui em Portugal de chamar as pessoas. Às vezes a gente faz tipo um get-together com arquitetos em final do dia, uma coisa simpática e às vezes é difícil de arrancar porque as pessoas, mas o que é que vocês vão fazer? Venha, porque a gente está montando este modelo deste sofá que está lançado e que você vai gostar de ver. Não havia muito esse hábito. Tanto que era comum, né, Pedro? Assim, eu acho que é comum até hoje, mas acho que talvez isso vocês estão quebrando um pouco desse paradigma, mas era que muitos estúdios de arquitetura de interiores tinham dentro um dos seus negócios era também vender, né? Também vendia Sim, também. Também sim. vendia o sofá, também vendia. Por quê? Porque como não se tem showroom, né? Ele fala assim: para que eu vou na loja se não tem nada para ver? Eu vou comprar de catálogo, eu entro no catálogo online, né? De um Sim, sim. determinado Então compro fornecedor eu. e Não tal. é? Ou Sim, então compro eu e revendo para o meu cliente, né? E tal. sim, sim. Então, isso é muito comum. Principalmente nos mais antigos, era muito comum eles terem o próprio estúdio também de venda de tecido, sofá, etc, etc e tal. Isso mesmo. Isso Então, mesmo. eu acho que isso, de certa forma, abriu um novo norte assim de possibilidades, não só para o estrangeiro, mas para o próprio português, que talvez não queria ter essa estrutura, enfim, e, de certa forma, muito mais confortável para o cliente também, né? Que vincula não só, aí você está contratando um escritório de arquitetura para cuidar do projeto, do gerenciamento e tal, mas você tem um fornecedor, né, no caso o Cartsala, que vende todos os produtos, e eu acho de forma até mais transparente, né? Eu particularmente acho um modelo que talvez o Pedro, como tinha trabalhado no Brasil, exportaram para Portugal, e isso foi realmente, acho, a grande virada de chave, eu acho. Eu acho que não só isso, acho que tem uma coisa que também faz diferença, que eu vale ressaltar, e não estou puxando o saco do Pedro, que eu falo isso de coração, eu acho que é muito também da atmosfera deles também, da loja, como eles conduzem o cliente, como eles absorvem aquela demanda, né? Não transforma aquela demanda num peso, parece estar carregando uma cruz, né? Não. Pelo contrário, eu acho que eles realmente vendem facilidade, porque isso faz parte, é genuíno, né? Porque Uhum. não é muito comum também a gente ser recebido com tanto abraço assim, né? A gente sabe bem que não é bem assim. Existe uma certa resistência, por exemplo, na produção, é uma dificuldade muito grande para você
a gente está falando de imobiliário, mas quando a gente entra na finalização, né, do projeto, que também não era muito comum em Portugal, né, Pedro? Não é essa Exatamente. coisa que o brasileiro faz de finalizar o trabalho, né? Colocar lá o arranjozinho no vaso, colocar o livro no lugar. Isso não é comum. Você entra na loja e eles não tem. Então, você vai lá e vou buscar o quê se não tem produto para né, arrumar, para produzir? Porque é uma coisa comum no Brasil. E hoje, mais forte ainda, Uhum. existe essa coisa muito forte do produtor visual hoje em dia, né? Então, hoje em dia, você entra numa loja, numa loja em Portugal, você não encontra. E quando encontra, é uma dificuldade imensa para você conseguir aquele produto. Ai, não, não posso, tem que deixar cheque, tem que fazer para gente. É tão comum no Brasil isso, né? Fazer, e produzir, finalizar e tal. Então, assim, eu acho que o grande segredo não está em um único ponto. Eu acho que o segredo está no conjunto da obra, né? Eu acho que o segredo está em tudo isso que a gente falou: showroom, expertise, atendimento, finalização, ter produto à mostra, ter produto pequeno que o cliente possa pegar, enfim, levar e tal. Então, eu acho assim, a gente faz marcenaria com a quarto-sala, né? Então, é muito mais confortável você ter toda essa cadeia concentrada num único local, né, com o mesmo atendimento, com a mesma pessoa, por mais que direcione para um setor A, B ou C, mas está sempre concentrada num único núcleo. Então, isso é um grande facilitador. Que Não, legal. mas, e eu acho que também é engraçado, porque no fundo o Bruno está falando sobre um aspecto que acaba sendo muito importante, que é você perceber como é que funcionam os ateliês no Brasil, como é que funcionam em Portugal. Por exemplo, em Portugal, normalmente, os estúdios de arquitetura, os ateliês, não faziam muito interiores, eles faziam arquitetura por aí dura e depois passava para o mercado. Podia calhar num designer de interiores com capacitado, ou poderia ir parar numa decoradora sem qualquer cultura de design. E então um projeto que foi inicialmente um projeto de arquitetura que foi pensado como uma coisa bacana e para ter uma existência própria e uma identidade, podia virar o oposto da intenção inicial, dependendo onde ia cair. E no Brasil, a cultura, como trabalha uma BC Arquitetos, e como trabalham muitos arquitetos, é uma cultura de 360 graus É. de deixar, dar uma segurança ao cliente de que ele vem com uma história desde o início e acaba no fim, e o tal objeto que o Bruno está falando, no final, chega na casa do cliente pensado pelo próprio arquiteto. Isso é um luxo de um serviço que nós aqui em Portugal não tínhamos essa cultura. E eu acho que, inclusivamente, isto está trazendo uma transformação para o mercado em Portugal. As pessoas não realizam o quanto estas coisas acabam tendo impacto, não é? Esta leva de primeiros arquitetos que chegaram aqui em Portugal, vindo de fora, trazendo outras práticas, tudo isso acabou tendo um efeito de contaminação positiva e puxando o mercado para cima, uma melhoria realmente qualitativa. Hoje em dia a gente vê clientes que chegam aqui que eu gostaria de ter um projeto, mas eu gostaria de ir mais longe do que simplesmente pensar nos materiais. Isto tudo tem sido muito benéfico para o nível qualitativo do que é Lisboa hoje em dia. É muito legal. Não, e você vê que a qualidade do trabalho do Bruno e da Camila, né, da BC Arquitetos, é realmente maravilhosa, porque não é só a arquitetura, é todo o que você falou, é todo o conjunto e a finalização, e que tem esse projeto como esse que a gente está falando de Cascais, que ficou tão delicado, né, suave no final, é lindo, é delicado, os tons meio claros, vocês falam isso, inclusive, né, que a proposta do cliente era uma coisa de tons mais claros, né, Bruno, que era... É. Ficou Assim, muito. o casal, ele é carioca, eles nasceram no Rio de Janeiro, eles são cariocas, né? Nasceram no Rio,
e escolheram Cascais, né, para viver, até pelo clima, pela atmosfera, muito similar, inclusive, eu acho que é o Rio de Janeiro, inclusive, mas com a segurança, né, com a tranquilidade que Nossa, Portugal oferece. proporciona, oferece. Então, acho que eles queriam realmente essa casa mais leve, essa casa mais clara, né, não densa, né, mas com boas peças de design, assim como o Pedro falou, tem uma gama de possibilidades de marcas, então, desde marcas mais consagradas, mais high, como tem marcas mais low também, né, com acessível. Acho que as pessoas ficam sempre com esse receio, né, de, não, mas ali é muito caro. Não, você tem de A a Z, né, você pode fazer um mix match aí de produtos high-low tranquilamente, porque você pode ter uma peça icônica, que tem, obviamente, vai ter um custo, etc., ainda muito melhor do que o custo brasileiro, porque não tem a carga tributária que tem aqui no Brasil, que é assustadora, né? E é isso, assim, torna possível, né, a compra, né? Então, que no Brasil se torna quase que uma coisa para poucos, né? Porque você Não, e paga é verdade, porque isso é uma coisa que eu lembro, quer dizer, essa variedade imensa que a quarto-sala tem, se o cliente gosta de uma coisa e de repente fica fora do padrão do budget dele, ele tem outras muitas opções que a quarto-sala pode oferecer dentro daquilo que ele gostou e ah, que se encaixa maravilhosamente Perfeito. bem, né? A gente, né, esse projeto especialmente, eu lembro que a gente é muito, foi muito icônico, porque passamos por esse momento difícil, né, das escolhas e tal. A gente, obviamente, monta sempre um mood board com as escolhas, com as opções, e dentro dessas opções, a gente, né, o Clemente brilhantemente, junto com o Pedro, ajudou aí a gente a decifrar esse enigma para poder tornar possível também financeiramente aquele projeto. Lógico. Então, é isso. Como eles têm uma gama em números, acho que o Pedro até falou que não conta mais os números de É. marcas que eles representam. Então, assim, é isso. Você vai ter de todas as possibilidades, assim. Então, eu acho que isso ajuda bastante, sabe, o processo. Muito É legal. isso. Olha, gente, eu queria agradecer vocês, nosso tempo aqui está terminando. Não sei se vocês têm alguma dica especial que vocês dariam para usar algum arquiteto que ainda não tenha ido para Portugal, que esteja em vias de algum conselho vocês teriam para dar para a gente encerrar aqui a nossa conversa? Olha, eu tenho sim. Eu falo para eles não irem para Portugal, para não abrir muita possibilidade, deixar o mercado só para a gente, né? Não brincando. Eu acho que é terrível. Não, eu acho que, brincando, assim, falando agora sério, a gente que já faz trabalho há muitos anos em Portugal, já há alguns anos, né? E a gente pegou realmente o início do processo. Acho que o Pedro já estava, obviamente, com a parte sala aberta já há algum tempo, mas a gente não tinha essa variedade imensa hoje que tem de showroom, né, Pedro? Fico muito feliz de ter conhecido o Pedro lá atrás e ver onde está hoje aí com a sala com inúmeros outros, né, showrooms e agora abrindo uma monobrand aí, né, uma marca única. Uma Quartzala é uma aventura, multimarca. uma aventura. Não, mas eu acho que mostra a capacidade da Quartzala e do Pedro de gerir o negócio, né, e criar confiança para uma marca única querer abrir um showroom que não é comum em Portugal, né, Pedro? A gente sabe disso que é comum na França, é comum na Espanha, em outros grandes mercados, mas não é em Portugal. E isso mostra a capacidade que tem. Isso já é uma chancela, não preciso falar mais nada. Isso já é a chancela que tem total know-how para poder atender aí todos os brasileiros que se aventurarem em Portugal. Acho que eu particularmente sou suspeito. É um país que a gente conversa muito, eu e Pedro. Estive aí em março agora desse ano e voltaria ainda esse ano, tá, Pedro? A gente não pude ver aquela sala que a gente viu juntos, mas assim, a gente está aí costurando para ter um estúdio aí em Portugal, em Lisboa, e tem uma identidade muito forte com a cidade, enfim, com as pessoas. A gente já, né, adquiriu já esse know-how junto com a Quarto Sala, então recomendo mesmo, assim, e não estou falando só porque estou aqui, não, e estou aqui de corpo e alma mesmo, porque eu acredito nas pessoas e Pedro sabe muito bem, a gente participou de uma concorrência agora de uma casa em Cascais, na Quinta da Marinha, e perdemos essa concorrência, e quem ganhou foi uma colega nossa,
de profissão, que a gente tem um carinho grande, e ela me perguntou, Bruno, quem você indica para que a gente possa trabalhar juntos, enfim, para indicar para minha cliente. A primeira pessoa que a gente falou foi o Pedro e o Clemente da Quarta Sala, e porque a gente realmente acredita e quer que as pessoas sejam felizes, é isso, o mercado tem para todo mundo, e tenho certeza que o Pedro vai atender muito bem, indico de olhos fechados. Não, obrigado, Bruno. O Bruno é muito simpático e faz parte aqui um pouco da família Quarto Sala. Então, só tenho a agradecer a você ter essa simpatia connosco, mas realmente eu acho que a gente se esforça por dar essa segurança a quem está fazendo projetos aqui. E eu acho que a gente, no fundo, deve fomentar a que as pessoas não tenham medo de vir com os seus clientes. Há uns anos atrás, acho que o Bruno está sabendo, mas eu fiz umas conferências aí no Brasil dirigidas a arquitetos com a Graça ajudando, né, em toda essa Equação. exatamente, essa equação total. E a ideia era exatamente o que a gente está falando aqui. É poder dar a oportunidade. Muitas vezes é um quebra-cabeça. Eu vou para um país que eu não conheço, que é um país que tem uma reputação de ser complicado, das coisas serem complexas, etc. E de encontrar deste lado um tradutor que simplifica, que muitas vezes é preciso a gente também explicar. Muitas vezes a gente explica, olha, aqui tem este problema e este. Normalmente a gente resolve desta forma, só não dá para ser exatamente igual como é no Brasil, mas é de outra forma, e ter a tradução. A gente gosta da ideia de poder ser tradutor, de modo que as pessoas possam trazer os seus clientes e criar uma... Porque tudo isso eu acho que acaba sendo positivo, não é só para nós, Quarto Sala, é para o mercado como um todo, que é ter a oportunidade de ter execução de projetos com esta linha condutora de 0 a 360 graus, como faz a BC Arquitetos. Esta coisa de dar uma visão holística do projeto e um serviço total, que não era realmente uma coisa comum aqui. Estes exemplos deste tipo de trabalhos têm trazido uma nova experiência, uma nova cultura de projeto aqui. Por isso, eu estou agradecendo ao Bruno e à BC Arquitetos, com a Camila também, por terem também tido a coragem, porque eu sei de alguns arquitetos que me disseram, não, eu não acho que eu não vou conseguir fazer em Portugal, porque vai ser muito complexo, não conheço nada, em que portas eu vou bater, e que a gente explicou, não, mas a gente pode te ajudar, a gente pode ser a sua rede de suporte lá, mas há uma preguiça latente também, muitas vezes, e é justamente isso que ter um bom exemplo e ter uma prova de como é possível, que ajuda a É tudo isso aí. evoluir. Gente, estamos terminando aqui os nossos minutinhos do Zoom. Como passa rápido isto Passa quando a muito gente fala, rápido. né? Nossa, eu estou olhando aqui, tá... Eu falei, gente, vai dar bode. Bruno, você é maravilhoso. Muito obrigado por compartilhar com a gente esse momento, trazer esse teu talento. Pedro, você sabe que eu, no meu coração, né? A Quarta Sala maravilhosa. Então, que bom que a gente tenha muitos projetos nessa Portugal linda, muitos projetos lindos como o do Bruno e muita coisa bacana na Quarta Sala. Super obrigado, meninos. Adorei Eu que conversar. agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito Aos bom. dois. Aos Até dois. a Saudades de próxima. vocês. Saudades. Já Obrigado. estou aí. Beijos, beijos. Tchau. Obrigado.